Bem-vindos, tá, ao nosso webinar de PLM Wintio. Eu me chamo Aline, tá? Eu sou a consultora aqui de PLM do Wintio, que vai ser, né, o software que a gente vai estar falando. E vamos falar um pouquinho aqui sobre a nossa agenda, tá? Então, qual vai ser o nosso objetivo aqui desse nosso webinar? O que vai ser a nossa conversa hoje? Porque a gente sabe que quando a gente fala de Wintio, é um assunto bastante extenso. Então, a gente já começou na nossa primeira jornada, a gente já está na nossa segunda jornada, e em breve a gente vai ter a nossa terceira. Então a gente fragmenta, né, os temas para que a gente não fique tão longo esses nossos webinários. E o tema de hoje, né? O que a gente vai estar falando hoje? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a parte da gestão de projetos, a parte da gestão de BOM e produto configurado. Mas antes, vamos só recordar um pouquinho do que a gente já falou da jornada um, tá? Essa jornada que já aconteceu. A gente falou um pouquinho sobre a parte da gestão de CAD, gestão de documentação e gestão de mudança. Para quem não pôde participar, foi gravado esse webinar e está lá no nosso site da Partner Vision, tá? Então, se vocês acessarem lá www.partnervision.com.br, vocês vão estar lá, vão conseguir estar tendo esse acesso, tá? Conseguem estar recapitulando aí o que foi passado. E do que a gente falou, né? Só a gente fazer uma recordação breve, né? Do que a gente falou aí da nossa jornada, né? Então, a nossa jornada, o primeiro tópico da jornada um, né? Com foco simplesmente no PDM. O nosso primeiro tema foi a parte da gestão de CAD. Então, a gente viu que na gestão de CAD, sem o PDM, o modelo existe, mas ninguém sabe se é o correto. Então a gente começa a ter alguns problemas típicos, como arquivos CAD espalhados em diferentes pastas e sistemas, dificuldade lá de controlar revisão, versão, dificuldade em reutilizar os modelos, né? Com isso, quais são as nossas principais consequências? Então, o projetista precisa estar retrabalhando a modelagem, trabalha às vezes com versão incorreta, que é o pior problema, né? O pior caso que pode acontecer. De repente vai lá para a produção uma versão incorreta, gera custo, gera demanda, tá? Atraso no desenvolvimento, aumento no custo da engenharia. Tudo isso acontece quando a gente não tem o PDM, quando a gente não tem o Intio, a gente pode ter acontecer esse tipo de problema. Durante o webinar, nessa jornada um, a gente viu que o Intio, ele é a nossa única fonte da verdade, ele é nosso repositório de informação, então dentro dele a gente vai conseguir lá controlar o histórico de versão, de interação, permissões, visualizações, a gente vai ver que a gente consegue ver o nosso modelo CAD sem ter a necessidade de ter essa licença, a gente viu que existe fluxo de aprovação e tudo isso fica lá rastreável, tá? Então, com isso, quais é o nosso benefício, então, quando a gente usa a gestão de CAD lá no PTC Wintio, né? Então, a gente consegue ter lá um armazenamento controlado e centralizado, um versionamento automático, fácil reutilização de modelos, tá? Inclusive para trabalhar numa engenharia, né, multicad, tá? A gente viu que também não é só CRIO, a gente também pode ter outros CAD e pode estar trabalhando em paralelo, tá? Fluxos automatizados, visualizar o modelo CAD sem o software. Então, esse foi o nosso primeiro tópico lá que a gente falou da nossa jornada um. Depois, na sequência, a gente foi falar um pouquinho sobre a gestão de documentação. O que a gente tem na gestão de documentação? A gente sabe que a documentação do produto existe, mas ela também está espalhada, desatualizada, existem várias versões e ninguém sabe qual usar. Muitas delas ficam em e-mail, então muita coisa acaba centralizado, cada um fica no seu e-mail, então você não sabe onde está isso, tá? Então, o que acontece quando a gente tem esse tipo de problema, né? Então, documentos em múltiplos locais, rede e-mail, SharePoint, etc. Dificuldade em encontrar a versão correta, baixa padronização, a gente não consegue linkar a nossa documentação com o nosso arquivo CAD, que inclusive esse vai ser o nosso tema de hoje. A gente vai aprender a como que eu faço para linkar, então, os meus desenhos CAD com a minha documentação, deixar tudo associado, tá? Consequências, então. Eu posso usar lá documentos desatualizados, risco de não conformidade, podendo bater em compliance, retrabalho e erros, perda de tempo buscando informação. A gente viu que com o Intio, na demonstração, a gente viu que ele se torna o único repositório de documentos, a gente consegue ter lá o controle de versão e aprovação. Eu vou conseguir vincular ele com o meu CAD, que é o que também a gente vai estar revendo hoje, tá? E eu consigo também ter acesso controlado, né? E permissões, quem consegue ver o que na minha parte da documentação. Com isso, meus benefícios eu vou ter lá informação confiável e atualizada, redução de erros operacionais, suporte a compliance e ganho de produtividade. E o nosso último tópico da nossa primeira jornada foi a parte da gestão de mudança, né? Então, na gestão de mudança, a gente viu que as mudanças da engenharia são inevitáveis,
O problema é como a gente consegue estar controlando isso para conseguir ter um menor tempo, né, e um menor custo, né? Então, quais são os problemas típicos que a gente tem quando a gente não tem o íntio, tá? Então, mudanças são feitas sem rastreabilidade, dificuldade de entender o impacto, processos lentos e poucos claros. Consequência, erro em produção, retrabalho, atraso no nosso projeto, custo elevado. Durante a demo, a gente viu que com o PLM, né, com o nosso INT, a gente consegue ter um processo estruturado de relatórios, análise de impacto. Eu consigo também ter uma ligação lá com o meu CAD, com a minha BOM, com a minha documentação. Eu consigo ter o workflow de aprovação, podendo ser personalizado conforme a minha regra de negócio. Então, eu não fico engessado, né, ao default do sistema. Eu posso personalizar conforme a minha regra. Então, quais foram os benefícios que a gente acabou vendo? Controle total das mudanças, a redução de erros, decisões mais rápidas e rastreabilidade completa. Foi isso que a gente viu lá no nosso webinar passado. Como eu comentei, se vocês quiserem ter interesse, mais detalhes sobre isso, acessa lá nosso vídeo gravado que vocês vão estar vendo isso. E agora, vamos começar o nosso webinar de hoje, tá? O nosso tema de hoje. Então, inicialmente, eu vou estar começando a falar sobre a parte da gestão de projetos, tá? Mas antes disso, o que é uma gestão de projetos, né? Falando aqui em terminologia mesmo, né? Modo dicionário, né? O que a fonte fala? Fala aqui, ó, gestão de projeto é a prática de planejar, organizar, executar e controlar atividades para alcançar um objetivo específico dentro de prazo, custos e recursos definidos. Sabendo disso, então a gente sabe que hoje a nossa maior dificuldade na gestão de projeto de produto não é tanto definir as tarefas. A gente sabe como faz para desenvolver um produto, a gente sabe quais atividades a gente precisa para fazer desenvolver um produto. Isso é um know-how, é um know-how da empresa. Só que a grande dificuldade é como fazer isso, é como eu vou ter essa visibilidade, como que eu vou ter o controle real do que está acontecendo. Porque cada área vai enxergar de uma forma diferente e é difícil fazer com que cada área se comunique. Então, consequentemente, a gente tem alguns tipos de problema, como informações de projetos distribuídas em vários sistemas. O pessoal usa Excel, outro acaba usando lá do e-mail, outros usam o Outlook, algum outro sistema de terceiro, e cada área usa o seu. Então, não se comunicam. Né? Aí, com isso, acaba tendo uma falta de alinhamento entre engenharia, manufatura e as outras áreas. Dificuldade realmente de você realmente saber o status do projeto, como é que tá. E aí, a ideia do Intio, ele vem para isso, tá? A gestão de projetos do Intio, ele vem justamente para isso, para conectar informações, processos e pessoas. E é isso que eu vou estar mostrando isso agora para vocês, tá? Então, deixa eu já compartilhar aqui a minha tela do Intio. Então, vamos lá. Como que eu faço para acessar o Intio? Interface web, tá? Então, o navegador de preferência que eu tiver, tá? Então, pode ser o Chrome, Google, o Edge, o navegador de preferência de vocês. Com isso, a gente já não precisa ter que se preocupar em instalar ele na minha máquina, tá? Eu já uso essa interface. Eu vou ter lá um endereço, né, do meu Intio, vou ter o meu usuário e a minha senha de acesso. Eu vou estar acessando aqui com a minha usuária pet, tá? Esse usuário, essa senha que vai me dar acesso aos contextos, aos arquivos que eu tenho no sistema. Lembrando, a gente está falando de controle de permissão. Eu só consigo ver o que está aqui dentro daquilo que me foi permitido, tá? Perfeito. Então, como que a gente faz então para trabalhar com a parte da gestão de projeto? Só fazendo um recapitulando, dentro do Int eu vou ter a minha parte de gestão de projeto, que vai ser o nosso tema principal agora, mas a gente também tem a parte da gestão de produto e a gestão de biblioteca. A gestão de produto é onde vão ficar o meu produto final. Então, os meus CADs finais, né? O meu CAD, o meu produto CAD final, a minha documentação daquele produto. Na minha biblioteca vão ficar os itens comuns aos meus produtos, então falando lá de CAD, itens normalizados, falando de documentação, normas, atas, eu consigo deixar. E é o nosso tema de hoje, gestão de projeto. Então, eu sei que para desenvolver um produto, eu tenho um projeto, que foi aquilo que a gente acabou aqui de ver na nossa definição anterior. Então, eu tenho atividades, recursos com um prazo, né? Então, um início e fim, para que no final eu consiga estar entregando esse meu produto, tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho da nossa parte da gestão de projetos. Isso tanto para projetos, para produto, para biblioteca, a ideia é a mesma. Eu tenho que fazer parte do time para mim poder ter acesso a esse projeto, tá? E dentro desse time, eu vou ter papéis. Então, o que são papéis para dentro do sistema, por exemplo? Pode ser projetista, engenheiro, PCP, manufatura. Os papéis, vocês que dão os nomes, porque é através desses papéis que a gente vai dar permissão. Então, a gente pode falar que,
Projetista, daqui a gente consegue ter um controle total. Ah, PCP, sua leitura. Regras de negócios de vocês de acordo com aquele projeto, de acordo com aquele produto ou biblioteca específica. Tá ok? Então, perfeito. Então, ó, vou acessar aqui, ó. Antes disso, deixa eu só mostrar aqui todos os meus projetos que eu tenho. Dentro do Intio, vocês vão ver que o Intio ele sempre tem essas colunas aqui. Sempre que vocês verem essa coluna do Intio, tenham em mente que isso é personalizável, tá? Então eu consigo colocar quais campos, né, quais colunas melhor me atende para bater com o olho e já obter a informação que eu queira. Que nem aqui o caso. Aqui eu consegui criar, por exemplo, uma view na perspectiva de APQP, tá? Caso seja do meu interesse. Ah, não, Aline, mas a PQP aqui para mim não interessa. Eu prefiro o PPM. Sem problema. Você pode criar uma view com o PPM. Ah, não, Aline, eu quero deixar o default mesmo. Sem problema também aqui, ó. Eu posso deixar no wall, eu vou ter também todos os meus projetos. Percebam que a gente cria essa view conforme a regra de negócio nossa, aquilo que é interessante para minha área. Lembra que a gente falou, cada área tem o seu ponto de vista? Aqui eu consigo manter isso, mas mantendo no mesmo local, sem ter que ter aquela dispersão de informações. Então, tá tudo aqui. Só que cada área pode compor da forma que ela precisa, para obter, né, bater com o olho e ter a informação que ela precisa, tá? Legal. Então, que tipo de informação que eu tenho aqui? Aquelas colunas, que nem vocês viram, que pode ser personalizada, que nem do APQP, igual do PPM, e as minhas defaults, que são essas daqui. Então, eu tenho um nome, eu, por exemplo, consigo ter a fase do meu projeto, por exemplo, ele está em kickoff, ele já foi startado, ele está cancelado, ele pode estar, ele está sendo seguro, né? Tá em espera, né? Em espera. Eu consigo estar vendo aqui o status dele. Então, tá, por exemplo, tá tudo certo, tá em verde, tá em amarelo, o risco já tá começando a ficar um pouco alto, em vermelho, o risco está alto desse projeto. Eu consigo também já estar vendo aqui o status de completado e as nossas datas, principalmente quando foi começada, tá? Então, vamos acessar um projetinho aqui para vocês verem como que funciona nele. Aqui, logo que eu acesso, já tem algumas pastas que eu posso estar colocando arquivos e informações relacionadas somente ao meu projeto específico, que não seja do produto, mas algo somente daquele projeto. Mas vamos aqui na nossa área que realmente interessa. Aqui é onde que eu vou estar definindo as minhas atividades, tá? Então, aqui é onde ficam as minhas atividades. Ele é bem similar ao MS Project da Microsoft. Então, como é que funciona? Eu tenho as minhas atividades, né? Essas atividades eu posso encapsular, né? Agrupar elas. Então, por exemplo, que nem aqui, ó. Logo, se eu agrupo, eu tenho um total, né? De todas as atividades que estão. Então, batendo com o olho, agrupando, eu consigo fazer somatória das horas, ele vai me listar aqui, tá? Eu consigo, por exemplo, ter marcos de entrega, que nessa minha bandeirinha aqui, ó, é um marco de entrega. Então, eu sei que depois de terminado, ó, essa fase agrupada aqui, ó, eu vou ter esse marco de entrega que vamos rever sobre essa questão do nosso plano aqui e definição, tá? E nós vamos ter as nossas atividades em questão mesmo. Aqui, ó, essas daqui são as nossas atividades. Deixa eu clicar com o botão direito para vocês verem. Dentro dessa minha atividade, é onde que eu vou conseguir estar definindo, então, quem é o meu recurso. Deixa eu só. Que né, dentro dessa minha atividade, então, eu vou estar definindo quem vai ser o meu recurso, a minha data. E, um minutinho. Tá? Só voltar aqui no meu plano, que eu cliquei aqui, aí ele se. Beleza, voltou aqui. Beleza. Então, ó, vou clicar aqui na minha atividade, ó, editar. O que que eu vou ter aqui? Então, aqui eu tenho o meu texto, tá? Da minha atividade. Aqui eu tenho a minha constraint de tempo. Então, esse meu tempo aqui, por exemplo, que nem tá aqui, assim que possível, mas pode ser, tem que terminar em uma determinada data, ou eu posso colocar começando e terminando, né? Estipulando, ó, comece na data tal, termine na data tal, durando determinado tempo, tá? Aqui eu coloco as minhas horas de trabalho. Aqui eu posso ter o predecessor. Então, no meu planejamento, ó, eu quero que essa atividade só inicie a partir de quando finalizar uma outra atividade.
Eu vou ter aqui embaixo os meus recursos. Recurso é quem vai executar a atividade. Aqui pode ser um único recurso ou pode ser mais. Se for uma atividade compartilhada, né, eu posso ter mais de um recurso também. E qual que é o bacana do Intio, a vantagem do Intio? É que esse recurso é um usuário do Intio, né? Então, a partir do momento que der o tempo aqui que eu predeterminei da atividade, que nem aqui no nosso exemplo, por exemplo, assim que possível é o agora, né? Então, a partir do momento que a gente atribui o recurso, ele já vai disparar, por estar dentro do Intio, uma atividade para esse usuário. Então, dispara tanto no e-mail dela, quanto dispara também lá na área de tarefas do Intio, que ela tem uma atividade a executar. Então, isso para planejamento é bem bacana. Isso é um diferencial que a gente consegue estar tendo quando a gestão de projeto acontece dentro do Intio. Qual outro diferencial que a gente consegue ter, né? E tá utilizando ele aqui dentro do Intio? São os meus entregáveis. Então, legal, eu sei que eu tenho que fazer uma atividade, né? E essa atividade vai me gerar um entregável. Então, pode ser lá o meu modelo CAD, pode ser um documento do Word, um PDF. Isso é um entregável que pode estar associado dentro do Intio, tá? Então, por exemplo, eu posso ter aqui uma atividade, ó, de desenvolver um documento FEMEA. FEMEA é um documento no CAD, que pode ser lá um Excel, pode ser um Word, um PDF, que alguém foi lá e desenvolveu lá no meu produto e eu posso linkar aqui no meu projeto, através aqui, ó, do meu entregável, esse meu envelopezinho. Com isso, tá vendo que a gente fala, a ideia, qual que é a proposta do IT? Colaboração, única fonte da verdade. Então, tá vendo que tá tudo ficando centralizado? Mesmo com outras áreas, outras pessoas, eu consigo tá tudo deixando centralizado. Então, ó, se eu clicar aqui no meu envelope, eu sei que, ó, foi desenvolvido o FEMEA. Se eu clico nele aqui, ó, ele vai me levar lá para o documento FEMEA. Aqui, ó, é um documento, ó, um documento em Excel. Tá vendo, pessoal? Por que que a gente fala que é interessante deixar tudo centralizado? Perfeito. Que mais recursos eu consigo ter aqui? Então, aquela minha parte, né, de controle, então eu consigo ter um status aqui, né, de controle de horas, né? Então, total de horas, né, que eu tenho para aquela atividade, horas trabalhadas, horas faltantes, percentual, e o meu status de risco aqui, né? Se tá em verde, tá tudo bem, amarelo é um aviso, né? E vermelho o risco já está realmente alto. E outra característica que eu consigo fazer aqui também é nas minhas atividades, por exemplo, eu determinei lá o prazo. Caso esse prazo tenha passado, eu consigo estipular deadlines que, por exemplo, eu quero que notifique outra pessoa, caso esse prazo tenha passado. Então, ó, meu prazo passou, notifica lá o gerente do projeto, notifica alguém, para a gente ter o nosso ponto de atenção, que, opa, o projeto está sendo atrasado, o que que a gente pode estar fazendo aí para conter isso, para a gente não ter nenhuma perda de produtividade, né? Beleza, o que mais que a gente consegue ter? Eu consigo ter o Gantt, então eu consigo ter aqui, selecionar ele e gerar para pedir um relatório de Gantt. Nesse mesmo próprio relatório de Gantt, eu já consigo então ter uma visão aqui, ó, das minhas atividades, percentual que está completado. Nesse mesmo relatório, eu consigo ter um relatório de risco, né, de capacidade, desculpa, eu consigo ver os recursos, né? Ó, os meus recursos alocados. Então, eu também consigo ter uma ideia aqui, ó, de percentual e que eles estão alocados, tá? Esse mesmo relatório gigante que a gente está vendo aqui, eu consigo para mais de um projeto. Então, eu posso selecionar mais de um projeto e pedir o Gantt e ele vai estar me mostrando para ter a informação. Outro recurso que eu vou ter o recurso aqui chamado de baseline. O que que é esse baseline? É uma foto do meu projeto. Eu posso vir agora e tirar uma foto dele, daqui a um período eu posso tirar uma outra foto e comparar. Então, por exemplo, eu tirei ontem, tirei um agora. Então, ó, de ontem para hoje, ó, meu percentual, por exemplo, ó, tava em 9, foi para 10. Então, eu tinha esse total de horas trabalhadas, agora a gente foi para cá. Para dar uma visão também para o gestor do projeto, acompanhar o andamento desse projeto para ver se vai alcançar o objetivo esperado, tá? Beleza, agora eu vou criar um projetinho para vocês verem, que até aqui eu mostrei o projetinho pronto, mas vamos criar um nosso do zero para vocês verem como é fácil, tá? Inclusive, eu posso criar até templates de projeto, tá? Que nem a gente viu lá nossas atividades. Imagina que para fazer determinados projetos, vocês sempre vão ter lá as mesmas atividades, são padrões. Eu posso salvar um template disso. Quando eu criar o meu projeto, ele automaticamente já cria essas atividades para mim, tá? Aí eu só estipulo as datas, né, os recursos específicos para aquele projeto. Então, ó, vou criar um projetinho aqui pra gente, para vocês verem que é tranquilo, tá tudo interface, tudo rápido, não requer, né, nenhum conhecimento assim, né,
de TI para isso, ó. Jornada 2, ó, vai ser o nome do meu projeto. Olha o template que eu comentei. Então, aqui, ó, a gente pode salvar templates daquilo. Então, eu tenho atividades padrões, salve e utilizo aqui. Aí, quando eu criar, já vai trazer. No meu caso, eu não tenho, então eu vou usar o designer padrão mesmo. E aqui que também eu consigo ter aqueles atributos que a gente viu lá do PPM, do APQP. Então, eu posso ter atributos personalizados conforme a minha regra de negócio que eu consigo preencher aqui, que depois vai me mostrar lá naquelas colunas para mim também tá tendo o controle, tá? A minha fase, lembra lá que estão em kickoff, que essas minhas fases que eu posso estar distribuindo no meu projeto, tá? Também isso é personalizado, tá, pessoal? E vou estar criando meu projeto. Como eu comentei, por ele ser designer, ele não vai trazer minhas atividades padrão para gente. Ele já tem sim algumas pronto, né? Ele já vem aqui com os marcos prontos de definição dele. Então, se eu vim aqui, ó, ele já me traz, ó, que esse daqui é o default, é o template do designer que eu uso, ó, ele me traz os marcos, né, de projeto, contrato, mas para a gente isso aqui não interessa, então, ó, vou apagar, tá vendo? Interface bem limpa, né? Vou clicando, vou abrindo, vai clicando. Legal, quero criar uma atividade. Posso vir aqui, ó, nova atividade. Vou dar o título para minha atividade, então, por exemplo, ó, demonstrar nosso webinário, por exemplo. Ó, o assim que possível, lembra ali, ó. Então, ó, essas são minhas constraints, fora que eu posso estar trabalhando com as datas mesmo. Então, vou deixar assim que possível. Quem vai fazer? A minha usuária pet. Percebam que quando eu vou clicar aqui agora, ó, eu vou criar meu projeto. Então, ó, demonstrar o webinário, ó. Falei que é 8 horas, tá? Então, tá zero completado. Demonstrar, atribuir lá o recurso pet. O que que aconteceu agora? Porque eu falei assim que possível, né? Então, vai receber lá no meu e-mail, né? Que eu tô com a usuária pet, demonstrar o webinário. E aqui nas minhas tarefas, a pet também vai receber, né? Essa atividade aí de webinário, de demonstrar o webinário. Deixa eu carregar só aqui as atividades dela. Aqui não. Aí aqui vai então, aqui ó, tudo nas minhas tasks são as atividades que estão para, né, para pet. Então, é aqui também que vai aparecer essa atividade aqui, ó, de demonstrar o webinário. Então, vamos aqui, ó, tá para o workflow, mas vamos colocar aqui, ó, todas as atividades. Ó, tá vendo essas daqui, ó? São atividades de outros projetos que estão pendentes para ela. Aqui é a nossa atividade, ó, demonstrar o webinário. Então, por aqui vocês conseguem notificar os seus recursos. Então, ele vai saber, ah, agora eu tenho que demonstrar o webinário, ele pode estar fazendo, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria estar mostrando para vocês aí na parte da gestão de projeto. Então, deixa eu só voltar aqui no nosso PowerPoint. Aqui. Legal. Então, o que que a gente viu aqui? Então, a gente já falou um pouquinho sobre a gestão de projeto. Então, quais benefícios que a gente está tendo na nossa gestão de projetos? Então, a gente viu que é uma única fonte da verdade para o projeto, workflows são controlados e automatizados, integração entre todas as áreas e visibilidade em tempo real, tá? O que que a gente vai estar vendo agora? Agora a gente vai estar falando sobre o nosso segundo assunto, tá? Que é a gestão de BOM. Mas antes, vamos falar um pouquinho aqui sobre a parte da gestão de BOM também. O que que é uma BOM, né? O que que é uma BOM do mercado? Essa BOM, né, é uma abreviação, né, da Bill of Materials, a lista de materiais. Ela é uma lista, né, estruturada com todos os materiais, componentes e quantidades necessárias para a gente conseguir fabricar o produto. Quando a gente não tem um sistema de PLM, a gente sempre tem uma BOM, porque qualquer CAD gera uma BOM. Só que o que acontece? A BOM do CAD, ela é um pouco diferente da nossa BOM da gestão de produto. A BOM do CAD, ela vai representar só o produto projetado, mas não o produto real. Ela representa só a geometria do nosso produto. O Intio, ele vai fazer isso também, tá? Eu também consigo ter a BOM do CAD, igualzinha do CAD. Mas quando a gente está falando dessa gestão de BOM aqui, ela é um pouco mais avançada, tá? Por quê? Porque quando eu tenho uma BOM só da do CAD, tá? Eu tenho algumas limitações. Por quê?
ela só representa para mim a visão da engenharia de produto, logo a nossa EBUM, tá? Logo, outras áreas elas não conseguem ter essa visão. Então, o pessoal de serviço, o pessoal de manufatura, eles não têm a BOM deles. Eles têm que salvar essa BOM da engenharia, mudar o código, colocar algum underline, alguma coisa para conseguir que eles tenham também a BOM própria deles. Só que a gente sabe que a gente não pode mexer numa BOM, eu não posso alterar o código, mesmo que seja um underline, mesmo que seja um ponto, não posso, né? Não pertence ao desenho isso. Então, quando a gente só tem uma BOM de CAD, a gente tem esse tipo de limitação. E outra limitação é que eu não consigo associar informações. Então, eu só tenho aquela geometria. Mas eu não consigo associar, por exemplo, um manual, uma especificação, uma regra, uma foto, tá? Quando a gente fala um pouquinho agora da nossa gestão de BOM, a gente vai ver que a gente vai conseguir ter isso, tá? E qual que é o problema quando a gente não tem, né? Então a gente tem divergência entre engenharia e manufatura, por causa que nem eu comentei de underline, ela tem que trabalhar com aquela BOM, né, da EBUM, para conseguir tentar criar a MBUM dela. Então começa a ter algumas divergências, começa a ter retrabalho e correções tardias, atraso na produção e aumento de custo. E aí, quando chega a nossa gestão de BOM, qual que é a proposta da gestão de BOM, né? É para é para criar um backbone do produto, tá? A gente fala que a ideia dessa BOM, ela é representar, né, o produto físico aqui digitalmente. Quando eu falo produto físico, é aquilo que está sendo fabricado mesmo, é aquilo que está lá na produção, que a ideia é para estar sendo representado aqui. Então, a ideia não é mais ser apenas uma lista de engenharia, né? Agora é possível estar visualizando o produto físico no digital, tá? Beleza, vamos ver agora isso na prática também. Então, deixa eu só compartilhar aqui a minha tela novamente e vamos voltar aqui para o nosso Intune. Então, deixa eu só acessar a nossa BOM aqui. Então, ó, vou fazer uma pesquisa dentro do Intune, que eu sei que tem um desenho aqui. Vou mostrar as duas BOMs que a gente tem. Então, como eu comentei, aquela BOM de CAD que a gente está acostumada, dentro do Intune existe também, ó. Se eu vier aqui, ó, acesso só o meu modelo CAD, ele vem aqui, traz a estrutura e traz a BOM dele, tá? Padrãozinho igual a gente tem no CAD, tá? Não muda nada. Inclusive, eu consigo também exportar isso, né? Eu consigo exportar nesses formatos aqui, eu consigo gerar um relatório. Mas percebam a diferença, tá vendo aqui, pessoal? Então, aqui eu só tenho geometria, eu tenho modelos do CAD, tá? Então, eu tenho meu assembly, parte. Quando eu vou falar da BOM, né, da gestão de BOM dentro do Intune, vejam a diferença, ó. Quando eu vou para essa WT part, que é essa minha engrenagem aqui, tá? Deixa ele carregar aqui pra gente, ó. Vejam a diferença. Aqui eu consigo ter o meu CAD ainda, tá? Deixa eu abrir só alguns níveis aqui pra gente. Então, ó, pedir para abrir aqui uns dois níveis pra gente. E vou pedir para mostrar tudo. Percebam que agora nessa minha BOM da gestão, né, de bundle Intune, eu tenho o meu CAD, igual eu tenho lá na nossa BOM de só CAD, né? Só que o que eu já tenho aqui, eu já consigo ter um documento, que nem no meu exemplo aqui, tá? Então aqui, no meu pai aqui eu já tenho, ó, um documento chamado, ó, por exemplo, o conceito do software, tá? Pode ser um documento, pode ser um PDF, um Excel, uma foto que eu já posso estar deixando associada juntamente com o meu CAD, tá? E como que eu crio essa BOM aqui da gestão? Eu tenho duas formas. Ele pode ser CAD-centric, que é no momento que eu subo, né, o meu CAD, né, a BOM do meu CAD, a partir do momento que eu subo ele para dentro do Intune, ele automaticamente já cria essa BOM do Intune, fazendo já as suas associações e correlações, tá? Ou eu posso ser part-centric. Eu posso criar só os meus itens, né? E depois ir associando as informações. Então, eu posso ir associando o meu CAD, posso associando o meu documento, ou de repente nem associar item nenhum. Eu quero que seja um item vazio mesmo, tá? Para compor essa minha estrutura. Depende da regra de negócio da empresa, cada um caso, com o que que a empresa precisa, né? O que que ela precisa de resultado, tá? Que mais de benefícios que eu consigo ter aqui, fora conseguir estar associando, então, a minha parte de documentação, outros dados, essa minha BOM. Aqui eu também consigo ter, então, ter, né, fases igual eu tenho lá na minha do CAD, tá? Então, aqui eu também tenho um ciclo de vida, onde eu consigo ter fluxo de aprovação. Eu consigo também ter aqui, ó, históricos de versão e interação, tá? Igualzinho nós temos no CAD. Nós conseguimos ter atributos,
tá? E o bacana aqui é que agora a gente também aqui consegue ter atributos da minha estrutura, não só do meu item. Percebam já também a diferença? O que que é isso, Aline? Eu posso ter o atributo do item. Esse atributo do item, independente onde esse item tiver, vai ser o mesmo valor. Mas eu posso ter um atributo da minha estrutura, ou seja, a composição do meu item nessa estrutura pode ter um atributo específico para ele com valor. Ou seja, nessa BOM específica, eu tenho esse valor específico, tá? Isso a gente consegue só através da gestão através da gestão de BOM, tá? O que mais que a gente consegue aqui? Como a gente comentou, na gestão do CAD eu só tenho a EBUM, só para o pessoal do desenvolvimento de produto. E como fica o pessoal da manufatura, do processo? Como fica o pessoal de serviço? Por aqui a gente vai conseguir fazer essa gestão. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, ó, eu estou em Designer e agora eu só simplesmente vou mudar a minha vista, tá? Então, só vou mudar minha perspectiva para manufatura, para serviço. Sem alterar código, tá? Sem alterar nada. Realmente é uma vista onde ele vai poder adicionar os itens, compor os itens conforme a necessidade dele, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, ação, novo, vem aqui, ó, manufatura, ó, tá vendo? Eu tenho serviço, manufatura, eu posso ter outros tipos de vista. E vem aqui, ó, e peço para estar criando. Ó o que tá acontecendo, ele só vai trazer de novo a árvore para mim, ó. Trouxe a árvore para mim, só que agora aqui, ó, na perspectiva, ó, de manufatura. Aí, a partir daqui agora, eu consigo adicionar itens de manufatura, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, inserir um novo item. Vou criar um do zero aqui pra gente. Vou deixar até solto aqui na nossa árvore mesmo, tá? E vamos supor aqui, ó, a partir de agora eu consigo criar um item correspondente à manufatura. Então vamos colocar aqui, ó, demo manufatura, ó. E vou estar adicionando ela aqui. Adicionei o meu item aqui. Deixa eu só atualizar. Perceba também, né, que como eu modifiquei na minha BOM, né, eu tô adicionando o item, ó, ele faz o checkout. Então, achar só o nosso aqui, ó. Aqui, ó. O nosso item veio para cá, ó. Tá vendo que eu deixei ele solto? Ó, ele ficou aqui, ó, em demo manufatura. Deixa eu fazer só um check-in. E agora eu vou mostrar para vocês que esse item que eu acabei de criar, eu não consigo ver na minha BOM de designer, só consigo ver na minha BOM de manufatura. Então, aqui, ó, da de manufatura, tá aqui meu item. Vamos voltar lá para nossa BOM, né, de a minha EBUM. Então, eu venho aqui, ó, minha view, ó, designer, adiciono aqui e ok. Voltei para minha designer. Cadê o nosso que eu criei aqui, ó? Cadê o nosso demo, que é o nosso item que a gente acabou de criar, tá? Se eu volto na minha de manufatura, então voltamos para cá, aqui, aqui tá o meu item, ó, demo manufatura, tá? E eu consigo comparar também estruturas, tá? Então eu posso comparar até de designer com designer quanto essa. Então, eu quero fazer uma comparação da minha BOM, da EBUM e uma comparação com a minha MBUM. Quais são as diferenças dos meus itens? Eu posso vir aqui, ó, e pedir para comparar. Então, ó, eu posso vir aqui, só selecionar. Ah, tem que selecionar tudo, né? Desculpa, tô só no item, tem que selecionar o item pai, né? O pai da nossa EBUM. Eu venho aqui, ó, seleciono o designer e aqui na minha ao lado direito. Então, no meu lado esquerdo eu vou ter a minha EBUM, na minha lado direito a minha MBUM. E ele vai carregar aqui para mim e ele vai falar quais as diferenças dela, tá? Então, ó, a gente sabe que tá aqui no finalzinho, ó. Aqui, ó. Tá vendo que fica, não sei se vocês conseguem ver, mas fica em azulzinho, o diferente. Então, qual a diferença, né, de uma boom para a outra? Aqui, ó, fica esse item em azul, tá? O que mais que a gente consegue estar tendo aqui? Eu consigo, tá? Atribuindo. Lembra que eu acabei de comentar aqui para vocês que qual é nosso objetivo aqui? Que a gente criar, né, simular o produto físico aqui no digital.
Então, isso vale também para os componentes. Aqui eu consigo cadastrar o meu componente principal, mas eu também posso ter componentes alternativos e substituíveis a esse item. Então, por algum motivo, eu não vou conseguir, na hora de fabricar, utilizar esse componente. Então, eu posso cadastrar lá alternativos e substituíveis. Ele vai me mostrar aqui, ó. Tá vendo essa engrenagemzinha, esse íconezinho aqui, ó? Ele fala para mim, ó. Então, ó, já está cadastrado para essa peça, você já tem cadastrado aqui um item, ó. A alternativa. Então, se eu vier com o meu botão direito, vim aqui, ó, no meu gerenciamento, aqui, ó. Então, por algum motivo, caso eu não tenha esse item, eu posso usar esse item alternativo que já foi cadastrado, tá? Então, eu posso vir aqui e pedir com o meu botão direito para estar substituindo, tá vendo? Conforme substituindo, ele já vai alterar aqui na minha BOM, tá? Outra coisa que eu consigo fazer, vocês podem ver que no meu lado direito eu tenho um visual, né? Então não é uma BOM só estática. Então tô acompanhando aqui o meu desenho. Se eu for clicando então no meu modelo, ele também automaticamente me leva no item, tá? E o verdade também é o contrário, é verdadeiro. Se eu clico no item, ele automaticamente me leva aqui no desenho. E a partir daqui também, tá, pessoal? Eu também já consigo tá desmembrando esse meu desenho. Então, por exemplo, essa cabine aqui ela tá me atrapalhando. Deixa eu tirar ela daqui para me dar um zoom. Eu quero remover aqui, ó. Eu não preciso abrir o CrewView para isso, que é o que a gente viu também na outra, tá vendo? A gente já consegue por a partir daqui ter né, uma visão do que tá acontecendo. É lógico, eu quero ter uma visão macro, alguma coisa assim, a gente abre através do CrewView, que aí lá sim eu consigo dar zoom, dar corte, fazer anotações, que é o que a gente viu lá na nossa demonstração da nossa primeira jornada, tá? Então, isso são as nossas características que a gente consegue ter aqui na nossa BOM. Deixa eu só ver se eu não estou esquecendo nenhum item para falar para vocês. Seria isso mesmo. E é aquela nossa BOM de manufatura, que é o que a gente integra com o RP, tá? Que nem, não é a nossa EBUM que vai para o RP, é a nossa MBUM que tem que ir para o RP. Por quê? Qual que é a ideia do RP? Não é justamente fazer o cadastro lá, né, de itens de estoque, itens consumáveis? Então é na MBUM que isso se torna. Quando eu estou na minha MBUM, isso ainda não está muito ainda na prática. Quando é na MBUM que isso se torna praticável. Então, é na minha MBOOM que acontece a integração com o RP. Isso pode ser feito de forma automática. Então, eu gerei a minha MBOOM, passo de repente por. Eu preciso ter um gatilho, que é a regra de negócio de vocês. Então, por exemplo, liberei, que nem eu estou na minha fase de designer aqui. Passou por um fluxo de aprovação, minha MBOOM foi liberada. A partir do momento que ela é liberada, automaticamente manda essa BOM lá para o meu RP. Tá? Então, essa também é uma característica porque usar, a gente faz a gestão de BOM e usa a manufatura também, inclusive para poder fazer as integrações com o RP, tá bom? Era isso que eu queria estar passando para vocês aqui sobre gestão de BOM. Então, vamos voltar lá só para o nosso PowerPoint, só para a gente ver, né, os benefícios escritos, né, que nem vocês já estão conseguindo ver aqui na prática, mas vamos falar um pouquinho aqui agora do escrito. Então, o que que eu vou ter aqui, ó? Quais são os meus benefícios, né, que a gente vai estar tendo? Então, eu vou conseguir, como vocês viram, a minha BOOM fica centralizado e gerenciado ao longo do ciclo de vida. Eu consigo ter lá controles de versão e gestão de mudança, múltiplas visões. Então, vocês viram, eu tenho a minha eBOOM, eu tenho a minha MBOOM, eu consigo ter uma BOOM de serviço e aí a gente consegue integrar as áreas. A proposta de quando a gente está falando do Intio também, principalmente quando a gente começa a falar do PLM, não só do PDM, mas quando a gente começa a falar do PLM, é que a gente fala que a proposta é eliminar os silos da empresa. O que que significa isso? Fazer com que cada área se comunique. Então, eu quero que a engenharia de produtos se comunique com a de processo, eu quero que se comunique com a área de qualidade, eu quero que se comunique com a minha área de compras, com meus fornecedores. A ideia do PLM é justamente ter isso, fazer com que a gente consiga ter. E essa nossa gestão de BOM é aquilo que eu falei, é o nosso backbone disso. Tá? É a nossa digital thread que a gente comenta, é a nossa primeira, né, espinha dorsal para que a gente consiga estar desenvolvendo essa digital thread, tá? Porque é através dessa BOM que a gente vai conseguir ter os outros próximos passos, que é o que eu vou estar mostrando agora, que é o configurador de produto. É através dessa nossa BOM que a gente consegue, por exemplo, ter uma classificação de peças, é onde a gente consegue ter uma inteligência artificial, tá? É onde a gente, por exemplo, consegue ter um cadastro de suprimentos, é onde acontece a nossa integração com o RP. Então, vocês podem ver que essa gestão de BOM, ela é a principal para que a gente consiga ter comunicação em todas as áreas.
Ah, eu posso ter só o PDM? Pode. Quando a gente viu na nossa primeira jornada, pode. Mas o PDM ele vai resolver naquele nosso departamento em si, inicialmente. Vai resolver aquela parte da minha desenvolvimento de produto, a minha área da engenharia de desenvolvimento de produto. Porque, ok, só com o PDM eu já vou ter lá controle dos meus CADs, então vai ser tudo auditável, rastreável, modificação. Eu sei quem modificou, eu mantenho o histórico das minhas modificações, eu tenho o controle das revisões, eu tenho o fluxo de aprovação, eu consigo auditar para quem foi que aprovou, eu consigo já visualizar assim o CAD. Ok, tudo isso com o PDM já é válido. Mas eu ainda fico só na minha engenharia de produto, né? Eu consigo até comunicar alguma área sobre uma aprovação, uma revisão, mas é algo mais participativo, né? Quando a gente fala agora do que nem nossa segunda jornada, o PLM, não. O PLM, as áreas realmente começam a participar. Todas as áreas da empresa, elas realmente têm uma participação efetiva dentro do sistema, tá? E por último, o nosso último tema de hoje, eu vou estar falando sobre o produto configurado, tá? Mas antes disso, né, como tenho falado até agora, o que é um produto configurado, né? Vamos fazer aqui a nossa parte, né, do dicionário. Então, produto configurado é aquele que o cliente escolhe combinações de característica, então, opções, módulos, atributos, dentro de um conjunto previamente definido, gerando uma variação específica no produto na hora do pedido. Tá? Então, isso é uma definição de mercado do que é um produto configurado. Legal, na prática, quem tem que lidar com isso no seu dia a dia? A gente sabe que quando a gente tem o produto, quanto mais customizado ele é, mais fica difícil de controlar ele. Principalmente quando a gente não tem um PLM, né? Não tem um int para ajudar a gente. Porque a gente é obrigado a usar Excel, a gente é obrigado a usar Word. Aí a gente tem aquele, às vezes, aquele Excel, né? Normalmente o pessoal usa Excel porque o Excel dá para ter aquela inteligência dos cálculos, né? Nas macros. Mas é aquele Excel enorme que só quem criou que sabe fazer, né? A mudar ela, né? O pessoal usa, mas quem sabe mudar é só quem criou mesmo, porque o negócio é tão gigante que você não tem controle sobre isso. Então a gente sabe que quanto mais customizado, mais é difícil ter esse controle. Então, quais são os nossos problemas típicos? A gente tem lá explosão de variantes. Então, eu posso ter região, cliente, opção, aversão. Eu posso ter duplicação de produtos ou componente. A dificuldade de manter a constância, né, entre as variantes. Cada variante pode virar um produto novo sem o controle. De repente, eu tenho duas variantes iguais e eu nem sei disso, né? Porque eu não consigo ter um controle se eu já usei aquela variante ou não. É difícil para mim ter isso, tá? E a proposta do Intio é justamente essa. Como a gente resolve isso? Que é o que eu vou estar mostrando agora para vocês. Então, a gente vai ver que com o produto configurado do Intio, a ideia é transformar, né, a variabilidade em algo controlado, tá? Então, vamos estar vendo isso aqui agora na prática. Então, deixa eu compartilhar aqui novamente minha tela e vamos lá. Vamos voltar para o nosso Intio. Voltamos aqui para o nosso índio. Então, deixa eu pegar aqui agora uma BOM configurada, né? Então, a gente também precisa da nossa BOM, que a gente acabou de falar, tá? Então, vou pegar aqui a BOM de uma escavadeira que a gente tem aqui de exemplo. Tá aqui a nossa BOM da escavadeira. Quando a gente fala de produto configurado, essa BOM ela só tem que ser um pouquinho diferente da BOM que a gente acabou de ver. A ideia aqui é que ela tem que ser uma super BOM, ou o que o pessoal chama lá de BOM, né, Boom 110. Por quê? Essa BOM ela tem que ter todos os meus opcionais. Então tem que ser meu produto com todos os opcionais possíveis, tá? Então se a gente for descendo a nossa BOM aqui, a gente vai ver que a gente vai ter todas as opções para cada item da minha escavadeira, né? Então todos os opcionais eles precisam estar aqui, tá? Uma vez feito isso, o que eu preciso fazer? Aí, a partir daqui, eu consigo criar regras. Então, dentro do Int, eu consigo criar regras de inclusão e exclusão. Então, eu posso falar que, por exemplo, ao clicar em um determinado item, automaticamente o outro vai ser selecionado ou automaticamente vai ser excluído, tá? E aonde que eu faço isso? Puxa, Aline, para criar essas regras de inclusão e exclusão, essas condições, eu preciso ter um programador, eu preciso ter um TI, precisa falar em, né, mexer em telinha preta? Não, tá? Tudo via interface gráfica aqui dentro do Intio. Então, vamos lá que eu já vou mostrar aqui para vocês aonde que a gente faz isso, aonde que eu determino essas regras. Então, ó, tô dentro do Intio via minha interface dele, tá vendo? Não tô abrindo nenhuma telinha, não tô precisando, né, nenhum conhecimento aí de código para mim poder chegar nela. Tá aqui a nossa configuração. Então, aqui é onde eu defino meus opcionais, né? Então, legal, quais são o meu item e os opcionais.
e no meu lado direito é onde eu vou definir as minhas regras. Então, legal. Qual é a minha regra que eu posso ter aqui? Deixa eu mostrar aqui uma de exemplo para vocês. Ó, um exemplo de regra aqui. Clicar para vocês verem, ó. Então, por exemplo, ó, quando eu clicar aqui, ó, no meu brand, nesse valor, ó, o requerido. Então, o meu brand, né, vai ser esse valor e esse valor, ó, automaticamente desabilita essas opções. Tá vendo? Isso é tudo via interface. Então, um botãozinho, eu só falo, ó, habilita e desabilita. Tô precisando de nada aqui, né, de configurar. Outro ponto, ele também inclusive fala aonde esses itens já são usados, tá? Então, onde que essa regra está sendo atribuída? Ela está sendo atribuída nesse item aqui. Então, esse where usage, ele sempre também mostra aonde os meus itens estão sendo usados, pensando em regra, pensando no meu configurador, na minha variante, no meu item. Aquele item está sendo usado em qual configurador, em quais variantes já. Tudo nesse where usage a gente consegue ter esse tipo de controle, tá? Vamos voltar agora para aquela nossa super boom. Legal, eu tenho a minha Super Boom aqui. Eu nem necessariamente eu preciso criar já a minha variante logo de cara. Eu posso fazer inicialmente um estudo. Então, eu posso, por exemplo, fazer um estudo com uma opção A, um estudo com a minha opção B, e inclusive comparar. A gente não acabou de ver na gestão de BOM que eu consigo comparar estruturas? Eu posso usar aquele recurso de comparar estruturas para cá também. Então, inicialmente, eu posso simplesmente só fazer um estudo, simular. Eu ainda não estou criando a minha variante, tá? Então, eu posso vir aqui e começar só fazer o meu estudo. Então, tá aqui, ó, minhas opções. Então, quais são as minhas, né, os meus opcionais, né? E aqui eu vou começando a preencher. Então, deixa eu só usar a minha colinha aqui para a gente ver certinho quais são as regras que ele tá. Então, por exemplo, ó, se eu vou clicar aqui, ó, no meu Lift Chart, né, que é a minha tabela de carga, e eu selecionar o meu CAB aqui, que é a minha tabela de carga de cabine, percebam que automaticamente aqui de cima, ó, a minha cabine, ela já, ó, habilitou o meu header cap, né? O aquecedor da cabine ZTS. Tá vendo? Perceba que ela automaticamente, só o fato de eu ter habilitado ali, então, ó, o que que eu fiz? Eu só habilitei aqui, automaticamente, ó, ele já me trouxe esse, habilitou e automaticamente já desabilitou esse meu acesso à estrutura de proteção ZTS. Porque é aquela regra que tá lá. Tá vendo, pessoal? Então eu consigo criar regras de inclusão e exclusão, tá? Regras de negócio de vocês, tá? E vocês podem ver que, ó, é um formulário intuitivo. Eu só cliquei, então eu tenho meus opcionais aqui, eu vou ter as minhas opções e vou clicando. E aí, conforme eu clico, o que tiver incluso já vai incluindo, aquilo que for excluído, vai excluindo, tá? Beleza. Feito isso, vou agora só clicar em algumas outras opções aqui, só para a gente ter alguma coisa aqui meio aleatória mesmo, só para a gente mostrar para vocês, ó. Nem vou clicar em todos, só para a gente gerar alguma coisinha aqui, ó. Vou clicar em OK. Ó, já me deu uma regra de condição aqui, ó, por causa que eu cliquei aqui que de onde ele não deveria estar. Então, espera aí. Deixa eu só fazer de novo aqui. Espera aí. Então, vou clicar agora aleatoriamente aqui só para a gente ter um nosso, porque o que eu quero mostrar agora são os nossos opcionais aqui, ó. Então, ó, beleza. Gerei. Tá gerando aqui para mim conforme a minha seleção. Tá gerando, pessoal. Eu ainda não criei a minha variante. Então, isso aqui é para um estudo, tá? Então, eu cliquei lá nos três primeiros. Gerou esse daqui. Eu posso vir aqui e eu posso salvar isso, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, salvar esse meu filtro, falar, ó, estudo. Por exemplo, ó, salvei. Legal. Aí eu volto lá na minha matriz, né, no meu padrão, no meu default e vou fazer de novo. Ó, editar filtro. E agora vamos escolher lá outros opcionais, uma outra opção lá. Então, por exemplo, aqui e aqui. Agora eu quero que seja aqui a segunda e aqui a terceira. Pronto. Aqui, ó, já não posso por causa da minha regra. Então, ó, suspenso. Pronto. Ok. Tem que seguir a regra aqui, senão ele não vai deixar. Aqui tem que ser obrigatório meu branch. Vamos seguir a mensagem, né? Beleza. A minha regra mandou. Você viu que enquanto eu não escolhi o brand, ele não deixou criar. A minha regra falava: se é obrigatório você escolher ele, senão a gente não consegue estar criando. A regra de uso deles, tá? Então, perfeito. Ó, gerou a minha segunda BOM.
posso vir aqui e salvar, ó. Então, mesma coisa, ó. Vem aqui, ó, salvar o filtro, ó. Estudo B. Vem aqui e salvo. Agora eu tenho os dois. Então, eu posso vir aqui, ó. Ah, como que é o meu estudo A? Ah, o meu estudo A eu tenho esse resultado aqui. Vai carregar aqui para mim. Ah, e o meu estudo B? Como é que ele ficou? Aqui, ó, carregou. Ah, e o meu estudo B, como que ele ficou? Ah, ele ficou desse jeito. Tá, eu posso comparar ele para ver as diferenças dele? Pode. Então, a gente pode vir aqui, ó, pedir para comparar. Então, eu posso vir aqui e falar, ó, quero ver o que é estudo A. No meu lado direito, quero ver o que é estudo B. Ó, já tá o estudo B aqui, ó. Então, estudo A, ó, estudo B. Ok. E ele vai me mostrar as diferenças, igual a gente viu lá na nossa BOM, que lembra da nossa MBOOM e a nossa EBOOM? A ideia aqui é a mesma, tá? Então, ele vai carregar aqui e vai mostrar pra gente as estruturas e vai mostrar pra gente em highlight, tá? Deixa eu ver se eu não mostrei. Perfeito, se eu não estou esquecendo de nada, já comparei. Ok, beleza. Agora, o que que eu quero fazer para vocês? Agora a gente vai criar de fato, então, a nossa variante. Então, a gente já sabe como que é, eu já vou fechar aqui, não vou esperar carregar pra gente, não. Então, vamos criar de fato a nossa variante, porque agora foi só estudo que eu fiz, eu não salvei, eu não criei uma variante, agora de fato eu quero criar uma variante. Então, vamos vir aqui, ó, novo, e agora eu vou criar realmente de fato. Então, agora eu vou vir aqui, ó, configurar, vou vir aqui nas minhas opções, aqui eu vou escolher os primeiros quatro que eu tiver, ó. 3, 4. E vou próximo. Próximo. Aqui, pessoal, se essa minha variante ela já existir, ele vai me mostrar aqui, tá? Então, lembra que a gente falou, puxa, eu posso ter variantes, que eu comentei quando eu não tenho um sistema de PLM, eu posso ter variantes iguais sem ter a necessidade, sem a minha regra ser, não era para ser igual. Aqui, se aquela mesma especificação que eu fiz bater com o resultado, ele vai me mostrar aqui e ele vai me sugerir, ah, você quer criar uma nova, você quer reutilizar aquela, tá? No meu caso, dessas minhas opções que eu escolhi, não tem, então eu vou criar uma nova. E dou um nome para essa variante. Então, também, ó, pode ver que minha criatividade hoje, né? Tudo é demo webinar. Ó, demo webinar. E é a minha variante aqui, ó. Variante e minha estrutura aqui, tá? Já foi automaticamente criado, tá? Então, basicamente, é isso que é o nosso configurador de produto. Então, vamos voltar aqui para a nossa telinha para a gente ver os nossos benefícios. Então, volto para o meu PowerPoint aqui. Então, os nossos benefícios que a gente vai estar tendo aqui. Então, estrutura baseada, né, em um produto base, mais as suas variantes. A regra de configuração, não mais duplicação. Reutilização de componentes e módulos. E rastreabilidade em todas as versões, tá? Porque a partir do momento que eu crio minha variante, eu tenho também ciclo de vida, fase, revisão, eu consigo ter esse tipo de controle, tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu queria estar mostrando nessa nossa segunda jornada, esses três itens. Ah, nós vamos ter a nossa terceira jornada, que a gente ainda vai estar falando mais aí sobre alguns recursos dentro do Intio. Mas antes disso, eu só gostaria de mostrar para gente que isso é um serviço, né? É uma. Não serviço, né? É gratuito, tá? É uma que a Partner Vision faz. Se vocês gostaram do que vocês viram, se vocês querem entender o nível de maturidade que está a empresa de vocês. Por exemplo, vocês querem saber onde quais estão os gargalos, né, da engenharia, priorizar, né, os problemas, né, o que está acontecendo. A partir de vez a gente consegue fazer o que a gente chama de um roadmap, tá? Que segue, inclusive, a prática da PTC. A PTC ela criou esse roadmap baseado em mercado, em estudos, onde é um formulário, a gente visita vocês, a gente faz esse levantamento e aí a gente consegue estipular uma jornada para vocês, a gente consegue sugerir uma jornada para vocês. Então, que nem a gente falou aqui muito de PLM, mas de repente para vocês ainda estão na fase do PDM. Ou que nem, eu gostei ali mais parte do produto configurado, mas eu quero destrinchar isso melhor, sem problema. A Partner Vision vai até vocês e ajuda isso em vocês. Pessoal, era isso que eu queria estar passando para vocês nesse momento.
Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar escrevendo aí no chat, que agora eu respondo para vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Ahn, legal. O Clayton, né? O Clayton fez a pergunta, ó. Consigo carregar um cronograma padrão? Preciso de uma licença específica do Intio? Não, tá? A licença padrão, a default do Intio, tá? Até uma licença de PDM, você já consegue estar usando, tá? O cronograma dentro do Intio. E sim, você consegue carregar um cronograma padrão. Você pode ter o seu cronograma padrão, você criando a primeira vez lá dentro do Intio, ou se você tiver já lá do MS Project, tiver lá através lá de um XML, você também consegue estar carregando isso para dentro do sistema, tá? Qual outra pergunta a gente vai ter aqui? O Aramis Oliveira não tem mais a versão instalável do Intio. Comento devido à segurança da informação devido tudo online. Na verdade, ele é instalável, tá? Quando a gente fala aqui de interface web, ele não é fora, tá? Ele continua no seu servidor, tá? É instalado no seu servidor local, via sua rede, que você consegue acessar ao Intune via o navegador. Mas esse navegador não é que tá fora, tá? Não tá externo. Ninguém consegue externamente acessar ele, tá? Ele ainda continua interno. Só quem tiver na sua rede é que consegue estar acessando. O que a gente fala que não precisa instalar no client, no seu computador final do seu usuário, que você usa o navegador, tá? Mas o instalável do Intune ainda requer sim, pode, assim, existe duas, né? Você pode utilizar sim o SaaS, que é nuvem, mas você pode usar um on-premise, que é na sua empresa, no seu servidor, tá? Então ele ainda continua assim local, ele é instalável, tá? Qual outra pergunta aqui? Para o configurador, quem fez? O Fábio. Para o configurador, temos uma versão comercial PTC em uso no Brasil. É integrado com este configurador da engenharia de produto? Visualizamos a regra no int, como fica? Sim, você consegue, inclusive, estar integrando isso com o seu modelo 3D, o seu CAD, com o Creo, tá? Se você dentro do Creo também existe, né, um módulo de configurador de produto, onde a gente consegue estar integrando o módulo do configurador de produto do Creo com o nosso configurador do Intune. E os dois se comunicam, porque quando eu trabalho com o configurador de produto só do Creo, do CAD, eu não consigo trabalhar com essas regras de inclusão e exclusão. Eu consigo fazer isso só dentro do Intune. Então, sim, você consegue reaproveitar toda aquela inteligência que você tem na do CAD, e aí a gente adiciona no Intune essas regras lá do formulário, né, da inclusão e exclusão para poder participar. Eu respondi a pergunta de vocês, pessoal. Aqui não tem mais nenhuma. Mais alguma dúvida? O que eu respondi ficou claro para vocês? Beleza. Agora eu acredito que o André, né, vai querer dar uma palavra. Bom dia a todos. Agradecemos a presença de todos nessa jornada. Essa é a segunda jornada da solução PTC PLM Windchill. Nós já tivemos a primeira e teremos a terceira no dia 9 de junho. De qualquer forma, como vocês viram, né, por que nós dividimos em jornadas? Porque a quantidade de benefícios que se tem para apresentar, teria que fazer uma jornada, se fosse uma jornada única de meio período, pelo menos, que é impossível para todos nós, né? Então, nós dividimos em 3 jornadas. É importante para vocês, vocês têm cada empresa tem várias necessidades, né? Então a gente gostaria que vocês entrassem em contato conosco para a gente trabalhar junto com a Aline e outros consultores para entender essas necessidades e desafios e fazer uma apresentação dedicada a cada empresa de vocês, porque então aguardamos essas posições, tá bom? Os seus contatos e e-mails.
Obrigado a todos. Obrigada, pessoal, e até a nossa próxima jornada. Até mais!